Olá, tudo bem? Eu me chamo Josué e neste vídeo nós vamos falar um pouco sobre redes multimídia, suas aplicações, vídeo de fluxo contínuo, voice-over e os protocolos para aplicação em tempo real. Nosso grupo é formado por Antônio Eduardo, Josué Santos, Rodrigo Salgado, Técio Lustosa. Primeiramente abordaremos as aplicações em redes multimídia. Mas como se define uma aplicação de rede multimídia? É qualquer aplicação que empregue áudio ou vídeo. Neste vídeo, veremos que cada classe de aplicação tem seu próprio conjunto exclusivo de requisitos de serviço e questões de projeto. Para que possamos compreender mais sobre as aplicações, precisamos compreender melhor as características das mídias de áudio e vídeo. Talvez uma das características mais destacadas do vídeo seja sua alta taxa de bits. Vídeo distribuído pela internet costuma variar de 100 kbps por segundo para videoconferências de baixa qualidade até 3 megabits por segundo para filmes de fluxo de vídeo com alta definição. Outra característica muito importante do vídeo é que ele pode ser compactado, compensando assim a qualidade com taxa de bits. Um vídeo é uma sequência de imagens, em geral exibida em uma velocidade constante. Por exemplo, 24 ou 30 imagens por segundo. Uma imagem não compactada, codificada digitalmente, consiste em uma matriz de pixels, com cada pixel codificado em uma série de bits para representar luminosidade e cor. Existem basicamente dois tipos de redundância nos vídeos que podem ser explorados pela compactação de vídeos. A primeira é a redundância espacial, que ocorre dentro das próprias imagens, como por exemplo, espaços em brancos na imagem. Essa imagem pode ser compactada de modo eficiente, sem que haja perda de qualidade. A segunda redundância é a temporal, na qual pode ocorrer muitas imagens repetidas. Os algoritmos de compactação indicam essas imagens para que não sejam codificadas novamente, otimizando o serviço de reprodução. Os algoritmos de compactação de hoje, prontos para o uso, podem compactar um vídeo basicamente para qualquer taxa de bits desejada. É claro que quanto mais alta a taxa de bits, melhor a qualidade da imagem e melhor a experiência de exibição geral para o usuário. Em relação ao áudio, incluindo a fala e as músicas digitalizadas, tem requisitos de largura de banda muito menores do que o vídeo, porém também tem suas propriedades exclusivas que devem ser consideradas quando se projetam aplicações de redes multimídia. Para entender essas propriedades, vamos entender como o áudio analógico que os seres humanos e os instrumentos musicais geram é convertido em sinal digital. O sinal analógico de áudio é primeiro amostrado a uma taxa fixa, por exemplo, 8.000 amostras por segundo. O valor de cada amostra é um número real qualquer. Cada amostra é arredondada para um valor entre um número finito de valores. O número de valores finito é chamado valor de quantização. Em geral, é uma potência de 2, como por exemplo, 252 valores de quantização. Cada um dos valores de quantização é representado por um número fixo de bits. Por exemplo, se houver 256 bits de quantização, então cada valor e, portanto, cada amostra de áudio será representada por 1 byte. As representações por bits de todas as amostras são concatenadas para formar a representação digitalizada do sinal. Bom, e para finalizar, os tipos de aplicação de rede são classificados nas seguintes categorias: áudio e fluxo de vídeo contínuo armazenado, na qual abrange todos aqueles serviços que são pré-gravados, como YouTube, Netflix, Prime Video e outros. Voz e vídeo sobre IP interativos. É o chamado telefonia da internet. Alguns exemplos são Skype, o Kiki, Google Talk, Discord, WhatsApp e outros. Essas aplicações elas permitem que o usuário receba transmissão ao vivo de rádio ou televisão, como por exemplo o Google Meet, YouTube. Bom, meu nome é Antônio Eduardo Costa.
vou falar sobre vídeo de fluxo contínuo armazenado. Os vídeos são armazenados em servidores, onde os usuários enviam solicitações para verem os vídeos por demanda. O usuário pode assistir o vídeo do início ao fim, sem interrupção. Pode parar de assistir o vídeo antes mesmo que ele termine. Interagir com o vídeo interrompendo ou mesmo reposicionando para uma cena futura ou passada. Os sistemas de vídeo de fluxo contínuo podem ser classificados em três categorias. O DP de fluxo contínuo, HTTP de fluxo contínuo e HTTP de fluxo contínuo adaptativo. Os três tipos de sistemas são praticados, são usados realmente na prática. Porém, o DP de fluxo contínuo, ele está na minoria dos sistemas. E em todos os três destaca-se uma característica comum, o uso extenso de buffer de aplicação no lado do cliente, para reduzir os efeitos do tempo de resposta entre o servidor e o cliente. No DP de fluxo contínuo, o servidor transmite vídeo a uma taxa que corresponde à taxa de consumo, com uma temporização dos trechos de vídeo sobre o DP a uma taxa constante. Como o DP não dispõe de um mecanismo de controle de congestionamento, o servidor pode empurrar pacotes na rede na taxa de consumo do vídeo, sem restrições de controle de taxa que o TCP impõe. O DP de fluxo contínuo normalmente usa um pequeno buffer no lado do cliente, mas só que ele é grande o suficiente para manter ao menos um segundo de vídeo. Antes de enviar ao cliente, o servidor empacota os trechos de vídeo usando o Real-Time Transport Protocol, o RTP. Aqui temos um exemplo do DP de fluxo contínuo, um exemplo aqui para poder entender melhor ele. Se a taxa de consumo for de 2 megabits por segundo e cada pacote de vídeo transportar 8.000 bits de vídeo, o servidor transmitiria um pacote DP em seu socket a cada 4 milissegundos. Isso quer dizer que é 8.000 dividido por 2, vai dar isso aqui, 4 milissegundos. HTTP de fluxo contínuo. Nesse modo, o vídeo é armazenado em um servidor, HTTP, como um arquivo comum, com uma URL específica. Desse modo, se o usuário quiser assistir um vídeo, ele precisa estabelecer uma conexão TCP com o servidor, e para isso, realiza o comando GET do HTTP para aquela URL específica do vídeo. Depois disso, o servidor envia o vídeo dentro de uma mensagem de resposta HTTP o mais rápido possível para aquele cliente. No cliente, os bytes são armazenados em um buffer de aplicação do cliente. Se a quantidade de bytes recebidos for maior que o buffer, a aplicação cliente inicia a reprodução. Aqui temos a pré-busca de vídeo. Ela é usada quando a aplicação cliente solicita ao servidor uma velocidade de transmissão de bytes maior que a velocidade de reprodução, ou seja, quando o cliente quer fazer um download ou mesmo realizar uma reprodução de forma acelerada. Para isso, o uso de buffer do lado do cliente é indispensável e é usado para armazenar o vídeo previamente baixado. Buffer de aplicação do cliente e buffers TCP. O servidor envia parte do vídeo ao buffer de envio TCP. Quando este buffer é preenchido, o fragmento do vídeo é enviado para a internet e chega ao buffer de recepção do TCP e só em seguida ao buffer da aplicação cliente, sendo descompactado e exibido na tela. Análise do vídeo de fluxo contínuo. O servidor fica mandando seus pacotes de vídeo pela internet e a aplicação cliente recebe-os. Mas, nesse processo de receber, o buffer do lado do cliente fica analogamente comparado a um vaso comunicante, ou mesmo uma caixa d'água. Ou seja, à medida que o buffer do cliente é consumido por ele mesmo, o servidor vai completando-o. E, com essa técnica, evita-se travamentos e inconstâncias na reprodução do vídeo. Término antecipado e reposicionamento do vídeo. Esse sistema faz uso com frequência do cabeçalho do intervalo de bytes HTTP na mensagem de requisição do HTTP GET, o qual determina a taxa específica de bytes que o cliente, no momento quer buscar, do vídeo desejado. Isso é muito útil quando o usuário quer reposicionar, ou seja, saltar
para um ponto adiante do vídeo. Fluxo contínuo adaptativo e dash. Pelo dash, que é o fluxo contínuo e adaptativo dinamicamente sobre o HTTP, o vídeo é codificado em muitas versões diferentes, cada qual com uma taxa de bits e em um diferente nível de qualidade. O servidor contém um arquivo de manifesto com a localização, quer dizer, no caso, a URL, né, do arquivo, do vídeo. Esse manifesto, além da URL, tem as taxas e as codificações para cada arquivo. O cliente pode baixar alguns segundos nessas várias codificações e selecionar uma para iniciar a reprodução. Durante essa reprodução, as codificações e taxas podem ser alteradas para se adaptar à banda disponível no momento. Cada versão do vídeo é armazenada em um servidor HTTP e cada uma terá uma URL diferente. Redes de distribuição de conteúdo. Uma CDN, ou rede de distribuição de conteúdo, gerencia servidores em múltiplas localidades, distribuídas geograficamente. Além de armazenar cópias dos vídeos em seus servidores, ela tenta direcionar cada requisição do usuário para uma localidade CDN que proporcionará a melhor experiência para o usuário. O VoIP, também chamado de telefone IP, é um método de grupo de tecnologia usados para fornecer comunicação de voz e sessões multimídias em redes de protocolo de internet. Aqui neste vídeo eu vou falar um pouco sobre os princípios e protocolos fundamentais do VoIP. Bom, vou começar um pouco explicando sobre as limitações do serviço IP de melhor esforço. O protocolo da camada de rede da internet ele fornece o serviço de melhor esforço. Em outras palavras, a internet ela faz o possível para transportar cada datagrama do remetente ao receptor o mais rápido possível, mas não faz promessas sobre o atraso de ponta a ponta para um pacote individual ou o limite de perda do pacote. A falta dessas garantias ela apresenta desafios significativos para um projeto VoIP, que são muito sensíveis ao acúmulo de atraso de processamento, transmissão, enfileiramento nos roteadores, atraso de propagação nos enlaces e atraso no de processamento de sistemas finais também. Ocorre também a variação de atraso do pacote, quando um pacote que foi gerado na origem e ele é recebido no destinatário, o tempo entre esses pacotes possui uma grande variação. Ou a perda de pacotes, quando um ou mais buffers na rota entre o meu emissor e o receptor ele esteja cheia, ele não aceita mais aquele datagrama. Nesse caso, o datagrama ele é descartado e ele nunca chegará ao meu receptor. A perda ela pode ser eliminada usando pacotes TCP ao invés de UDP. E um pouco mais à frente eu vou abordar algumas maneiras de melhorar o desempenho do VoIP em uma rede de melhor esforço, onde o foco será nas técnicas da camada de aplicação da internet, ou seja, são abordagens que não requerem nenhuma mudança no backbone da rede ou mesmo na camada de transporte no lado do host. Bom, a eliminação da variação de atraso no receptor para áudio. Em aplicações VoIP, na qual os pacotes são gerados periodicamente, o receptor ele deve tentar fornecer reprodução sincronizada de porções de voz na presença de variação de atraso aleatório. Isso ele geralmente é feito combinando dois mecanismos. O primeiro é preceder cada parte com uma marca de tempo, onde o remetente ele marca cada parte com o instante em que ela foi gerada. E segundo, atrasar a reprodução de partes no receptor. O atraso de reprodução das porções de áudio recebidas deve ser longo o suficiente para que a maioria dos pacotes sejam recebidos antes de seus tempos de reproduções programados. O atraso de reprodução pode ser corrigido para tanto a duração da sessão do áudio ou pode variar de forma adaptativa durante o período de trabalho da sessão. De posse desses mecanismos, quando combinados, eles podem mitigar ou até mesmo eliminar os efeitos da variação de atraso. E a partir daqui podemos apresentar duas estratégias que utilizam esses mecanismos
que é o atraso de reprodução fixa e o atraso de reprodução adaptável. O atraso de reprodução fixa, ela é uma estratégia na qual o receptor ele tenta reproduzir cada parte exatamente em milissegundos após essa parte ter sido gerada. Assim, se a marca de tempo de uma parte for T, o receptor ele desempenha essa parte no tempo T mais Q, assumindo que a parte já tenha chegado naquele momento. Os pacotes que chegam após os seus tempos de repetição programados, eles são descartados e considerados como pacotes perdidos. Já o atraso por reprodução adaptativa, podemos levar em consideração que algumas aplicações usando o atraso de reprodução fixa, elas demonstram uma importante compensação entre o atraso e perda que surge ao projetar esquemas de reprodução com atraso de reprodução fixa. Bom, ao decidir sobre um grande atraso de reprodução inicial, a maioria dos pacotes ela seguirá seus cronogramas e, portanto, a perda será insignificante. Entretanto, para serviços como o VoIP, longos atrasos eles podem se tornar incômodos e até mesmo intoleráveis. Idealmente, gostaríamos que o atraso de reprodução ele fosse o mínimo possível, mas para manter a limitação de perda abaixo de alguns porcentos. Uma maneira natural de lidar com esse compromisso é estimar o atraso da rede e sua variação e ajustar o atraso de reprodução de acordo com o início de cada burst de voz. Este ajuste adaptativo de atraso de reprodução no início de burst de voz fará com que os períodos de silêncio no receptor eles sejam comprimidos e prolongados. No entanto, a compensação e o alongamento do silêncio em pequenas quantidades eles não podem ser percebidos durante a fala. Bom, recuperação e perda de pacote. Um pacote ele pode ser considerado como perdido se ele nunca chegar ao receptor ou se chegar após o tempo de reprodução programado. Retransmitir pacotes perdidos, ele geralmente ele não é algo apropriado para aplicações interativas em tempo real, como o VoIP. Para ser bem direta, a retransmissão de pacote que perdeu seu prazo ela é inútil. E retransmitir um pacote que transborda uma fila do roteador, geralmente ela não pode ser feita com rapidez suficiente. Bom, para essas considerações, os aplicativos VoIP ele costumam usar algum tipo de esquema de prevenção de perdas. Dois desses esquemas são o FEC e a intercalação. O, o FEC, ou Forward Error Correction, ele tem como ideia básica adicionar informações redundantes ao fluxo do pacote original. Bom, ao custo de aumentar marginalmente a taxa de transmissão de áudio de streaming, algumas informações redundantes elas podem ser usadas para reconstruir aproximações ou versões exatas de alguns pacotes que foram perdidos. Já a intercalação ela surge como alternativa à transmissão redundante, onde um aplicativo VoIP pode enviar áudio intercalado. O remetente ele reorganiza a sequência de unidades de dados de áudio antes da transmissão, para que unidades originalmente adjacentes fiquem a alguma distância no fluxo transmitido. A ocultação de erro. Bom, os esquemas de recuperação baseados no receptor, eles tentam produzir uma substituição para um pacote perdido que seja semelhante ao pacote original. Talvez o modo de recuperação mais simples com base no receptor seja a repetição de pacotes. Ele substitui pacotes perdidos por cópias que chegaram antes da perda. O pacote que chegaram antes da perda, bom, ele possui baixa complexidade computacional e funciona muitíssimo bem. Outro modo que podemos apresentar que seja baseado no receptor é a interpolação, que usa fragmentos de áudio que foram pegos antes e depois da perda para interpolar um pacote adequado que seja suficientemente para suprir a perda. Ele funciona um pouco melhor do que a repetição de pacotes, mas ele é bem um pouquinho mais difícil de se trabalhar por causa do seu nível de processamento.
Bom, continuando aqui o assunto, eu vou falar um pouco sobre o protocolo para aplicações interativas em tempo real. No caso, são protocolos que ajudam na conexão entre pessoas e que esse protocolo é chamado RTP, que no caso ele é focado exatamente em transmissão de tempo real. Aquelas conversas online como no Skype, Telegram, TeamSpeak, por aí vai, N programas que você utiliza pela internet. Logo boa parte utiliza esse protocolo como base. Ele aceita também vários formatos, né? Mas daí coloquei só alguns como exemplo, como JPEG, MPEG, MPEG-2, H221. E ele também usa transmissão intercalada. O que seria isso? Ele se divide em pequenos pacotes que, ao enviar pela rede, para não atrase no destino, ou melhor, cause congestionamento, e que a internet do destinatário suporte isso. E ele também altera o codec. O que é isso? O que é o codec? É o tipo de formato do vídeo e do áudio. Ele melhora o vídeo quando a conexão é boa e piora a qualidade do vídeo se a conexão for ruim. É por isso que algumas vezes quando você está conversando com alguém, aparece um chiado, é por causa disso. Por conta disso. A internet piorou, a da outra pessoa piorou, aí vai lá dar um chiado por conta disso. Porque a internet da pessoa piorou, e o protocolo RTP detectou, diminuiu a qualidade do codec para poder enviar, a pessoa poder receber aquele áudio ou vídeo. Entendeu? Isso é muito massa. E ele também impacta dentro do protocolo UDP. Bom, e continuando, também tem outro protocolo, né, o RTCP, que no caso ele controla o RTP e monitora, saber como é que está a conexão, saber se está tudo chegando direitinho e também ver a qualidade do serviço, como eu acabei de mencionar. Ele melhora ou piora de acordo com a qualidade. E também fornece estatísticas para a aplicação sobre a chegada dos pacotes, como é que os pacotes estão chegando, esse tipo de coisa, ajudando ele, a aplicação, até um bom desempenho. E aqui, né, então também tem outro protocolo, o SIP, que é o protocolo de inserção. Ele tipo inicializa uma chamada entre duas pessoas utilizando a internet. No caso, quando você vai querer ligar para alguém utilizando o Skype ou o Discord, você vai lá ver a foto da pessoa e tem um botão de ligar, você lá clica lá e liga. Então, esse protocolo aqui, o SIP, que inicializa a sessão. E como é que seria? A Alice quer ligar para o Bob, ela manda um pacote com o e-mail do Bob, o IP dela, tudo, pro Bob. Chega na porta dele, o Bob vai querer falar com ela, clica no atender, aí dá o OK, aí envia o pacote do IP dele para ela, chega na porta dela, ela manda um AQ respondendo, e aí então eles começam a conversar. Assim começa a base do SIP. E aqui é um exemplo de como é o pacote que a pessoa que envia o nome, aqui o IP da pessoa, de onde é que ela é, o e-mail dela, o e-mail do destino, aqui tudo do destino. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção. Deixa um like. Até a próxima.